Salve pessoal, professor Thiago Oliveira aqui. Vamos para mais uma aula hoje, pessoal. Nós tivemos atualizações legislativas importantíssimas aí, que com certeza, né, deve ser cobrado no próximo concurso de vocês, concurso da PMCE tão esperado, né? Nós tivemos agora, pessoal, a Lei 14.994 de 2024. Pessoal, essa lei, ela trouxe diversas mudanças aí no mundo jurídico. Código Penal teve alteração, lei de contravenções penais, lei de execução penal, lei de crimes hediondos, lei Maria da Penha, Código de Processo Penal, todos sofreram mudança por conta dessa lei 14.994 de 2024, recentíssima, pessoal. Pra gente, o que importa? Concurso PMCE. Para vocês, não cai o Código Penal comum, tá bom? Só cai o Código Penal Militar, beleza? Então, no caso, as mudanças relacionadas lá ao feminicídio, por quê? Porque o feminicídio antigamente era uma qualificadora do homicídio. Vocês sabem, agora ela passa a ser um crime autônomo, né? A gente tem a criação do artigo 121A, né, que é o feminicídio, agora é um crime autônomo, que é matar mulher por razões da condição do sexo feminino. E o que são essas condições de sexo feminino? Violência doméstica e familiar, primeiro caso, que tem ligação com a Lei Maria da Penha, que a gente vai estudar, que é o objeto da nossa aula, e quando eu tenho também menosprezo ou discriminação à condição de mulher, tá bom? Perfeito? Como não cai para vocês o Código Penal, né, até o momento não cai, a gente fica tranquilo em relação a isso, porque não cai na prova de vocês. Até aí não tem nenhum problema. Porém, pessoal, nós tivemos modificações na Lei Maria da Penha. Não foi uma modificação tão extrema, não foi tão absurda, mas a gente tem que trazer por quê? Porque vai ser cobrado em prova, meu aluno, vai cair isso daqui, pode ter certeza. E outra, tem uma modificação no Código de Processo Penal, que vocês vão ver de forma mais aprofundada com o professor Marcos Moraes, né? Código de Processo Penal cai também no concurso de vocês, né? Tem direito penal, mas quando você vê o conteúdo é Código de Processo Penal, Código de Processo Penal comum, não é o militar, tá bom? A modificação no Código de Processo Penal é tranquilo. O que vocês têm que levar para a prova de vocês sobre o Código de Processo Penal? Lá no artigo 394A, pessoal, ele vem dizer que os processos que apurem a prática de crime hediondo, aí ele coloca, ou violência contra a mulher, eles terão prioridade de tramitação em todas as instâncias. É só o que você tem que lembrar. Então, os processos que apuram a prática de violência contra a mulher, eles terão prioridade de tramitação em todas as instâncias. Lembra disso, tá bom? Mais uma vez, os processos que apurem prática de crime hediondo ou, que é o importante, de violência contra a mulher, quando envolver violência contra a mulher, eles terão prioridade de tramitação em todas as instâncias. Ponto. Aprofundar o assunto, professor, aí fica com o professor Marcos Moraes, que é o professor de vocês de processo penal. Perfeito, pessoal? Que ele ficou responsável pelo processo penal. Até aí tá beleza. Nossa aula hoje, pessoal, é justamente sobre a Lei Maria da Penha, pessoal. Nossa lei 11.340 de 2006, né? Que busca aí, pessoal, dar uma proteção, né? Uma proteção aí, né? Em questão de violência doméstica e familiar, que acontece demais no Brasil, né? Então ela vai criar mecanismos para coibir, para prevenir, e até caso venha a acontecer a violência doméstica e familiar, né, dar assistência a essa mulher que está sendo vítima de violência doméstica, né, dar todo um arcabouço protetivo, né, para essa mulher que está, por exemplo, em um atendimento ali porque foi vítima de violência doméstica e familiar, né, um exemplo comum, o marido, né, vem a praticar ali lesões contra a mulher, bate na mulher, né? E ela vem à delegacia denunciar esse caso, então eu vou ter ali um atendimento personalizado, tá bom? Eu vou ter as famosas medidas protetivas de urgência, né? As medidas protetivas de urgência, pessoal, é um ponto que é muito cobrado em prova, tá bom? Nós temos medidas protetivas de urgência que vem justamente ali a garantir uma proteção, né? Uma proteção maior aí à mulher que ela tem, pessoal, um estado de vulnerabilidade, né? É presumida a vulnerabilidade da mulher aqui no contexto de violência doméstica e familiar. Não é algo que eu preciso provar.
Ah, professor, minha mulher, eu não acho ela uma pessoa vulnerável aqui em casa, pelo contrário, né? Minha mulher manda muito. Não, cara, é presumida a vulnerabilidade. A sua mulher tem vulnerabilidade presumida, isso já é um entendimento. A mulher em si, tá bom? Não precisa ser uma relação, por exemplo, de marido e mulher, tá bom, pessoal? Esse exemplo que eu citei do STJ foi uma relação de um irmão que veio a desferir golpes contra sua irmã. A irmã estava lavando a louça ali, ele veio a desferir vários golpes, pegou uma faca, quis, né, esfaquear a irmã. Entrou também no contexto de Lei Maria da Penha, porque tem todo um âmbito de aplicação, tá bom? Não é só caso de marido e mulher que eu vou aplicar, né? A Lei Maria da Penha é o mais prático, né? Mas tem outros casos, tá bom, que a gente aplica a Lei Maria da Penha. Então veja, pessoal, que a Lei Maria da Penha, ela tem uma natureza jurídica mista, tá bom? Por quê? Porque ela vai juntar vários ramos do direito. Aqui tem aulas da Lei Maria da Penha, essa é só a primeira de várias que nós vamos trazer. Eu estou trazendo logo a atualização porque vai ser cobrado, tá bom? Então ela tem um caráter multidisciplinar. Por quê, ó? Quando você vai estudar a lei de abuso de autoridade com o professor, por exemplo, você vai ver vários tipos penais, né? A criação de vários tipos penais. Aí vem para a Lei Maria da Penha, um aluno fica voando, porque, professor, cadê os crimes? Não tem. Porque, pessoal, ela tem um caráter multidisciplinar. Ela envolve direito penal, ela envolve direito processual penal, ela envolve direito civil. Tudo junto aqui numa única lei. Tem tudo envolvido. Direito civil, de família, direito processual civil. Então, a Lei Maria da Penha tem uma natureza mista, né? Uma natureza híbrida. O objetivo dela, pessoal, é proteger as mulheres em situação de violência doméstica e familiar. E, para isso, ela tem um conjunto de dispositivos, né, que vem a atravessar diversos ramos do direito. Tranquilo, pessoal? Então, a lei ela vem coibir e prevenir violência doméstica e familiar. E quem é a destinatária, pessoal? Quem é destinatário dessa lei? Pessoal, a destinatária dessa lei é mulher em situação de violência doméstica e familiar. Não posso ter um homem no polo passivo, eu não posso ter um homem como vítima, né? Eu não posso aplicar o homem aí nesse caso. O homem não pode ser o polo passivo, aquele que é a vítima, não tem como. Tá bom? Professor, mas a minha mulher me bate constantemente, ela aplica agressões à minha pessoa. Aí você vai para outro crime, tá bom? Você vai para outra situação lá do Código Penal. Não tem Lei Maria da Penha para você. Tá bom, professor? Mas eu acho isso errado. O aluno tem o conceito de igualdade material que a gente estuda, né? Lá no nosso direito constitucional. Eu falo muito sobre igualdade formal e igualdade material. Aqui a gente fala de igualdade material. Eu quero garantir uma igualdade na prática. Por muito tempo, ó, nós temos uma sociedade em que eu tenho uma hierarquia. O homem sempre está aqui acima e a mulher aqui, ó, subserviente, né? Sofrendo violência, sofrendo limitações, tá bom? Ao longo dos anos isso vem sendo passado de pai para filho. O que eu quero é buscar isso aqui, ó, igualar, ó, igualar. Então eu tenho que dar, pessoal, alguns tratamentos diferenciados para essa mulher que está em tratamento desigual. Tá bom? Para que eu garanta uma igualdade de fato, tá bom? Então eu tenho que trazer mecanismos, políticas públicas para garantir, né, o espaço da mulher com dignidade, até porque violência doméstica e familiar, pessoal, é uma violação de direitos humanos, é considerado violação de direitos humanos. Então veja, eu não posso ter homem como vítima, como polo passivo, tá bom? A destinatária é a mulher que é vítima de violência doméstica e familiar, não tem homem no polo passivo. Porém, pessoal, fica aquela questão, professor, as mulheres trans, professor, elas podem ser vítimas de violência doméstica e familiar, pode ter aplicação da Lei Maria da Penha? O que é a mulher trans? Mulher trans é aquela pessoa que ela nasce biologicamente com o sexo masculino, nasce homem, porém, ela se identifica com o sexo feminino. Perfeito? O STJ diz que a Lei Maria da Penha se aplica também à mulher trans. Ela pode ser vítima, pode ter esse arcabouço protetivo da Lei Maria da Penha. Porque eu estou protegendo aqui, pessoal, não é o sexo biológico, é o gênero feminino, tá bom? É diferente, é o gênero. Beleza? Isso tudo é cobrado em prova. Já estou trazendo até uma mega revisão. E lembra, essa vulnerabilidade da mulher, pessoal, essa hipossuficiência, segundo o STJ, ela é presumida. Eu não preciso demonstrar essa subjugação feminino, tá bom? Porque o STJ entende, pessoal, que a organização social brasileira ela é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, que o homem sempre está ali numa situação hierárquica superior. Perfeito, pessoal. Então,
eu tenho o quê? Uma presunção de vulnerabilidade da mulher. Esse caso, como eu falei para vocês, né, que o STJ deu esse entendimento, né, dessa questão da vulnerabilidade presumida, foi um caso, pessoal, muito interessante que a gente traz aqui para o nosso âmbito didático. Um irmão, pessoal, ele atacou pelas costas com socos, dando socos, a sua irmã, enquanto ela lavava ali louça. Tava lavando louça e deu um soco. Depois ele pegou uma faca, pessoal, com a intenção de ferir, né, a própria irmã dele, né, ali no âmbito doméstico, tá bom? Houve violência doméstica e familiar contra a mulher? Houve sim, tá bom, pessoal? Houve sim. E essa irmã, ela tem uma vulnerabilidade, é presumida, não precisa provar, mesmo sendo irmão e irmã ali. Então, vai aplicar todas as disposições, todo esse arcabouço protetivo da nossa Lei Maria da Penha, que traz diversas coisas. A gente fala até de prisão preventiva, que a gente fala dessa parte processual penal, a gente fala de direito penal. E nós temos um crime, pessoal, aqui na nossa Lei Maria da Penha, que foi o objeto de mudança, foi onde teve a mudança legislativa e vai cair na tua prova. Eu vou trazer agora o texto para você. Lembra, pessoal, que o juiz, ele pode ali ele pode proferir a medida protetiva de urgência, ele pode conceder, né? A ofendida pede, ela vai ser atendida pelo delegado, vai ser feito o boletim, vai ter possivelmente um inquérito policial, só que não precisa terminar o inquérito não, tá bom? Para poder dar para o juiz conceder a medida protetiva de urgência. Vai ser enviado um expediente em apartado, né? Lá para o juiz, né, pessoal? Tem um prazozinho lá que é muito cobrado em prova até, né, pessoal? Que é o prazo de 48 horas, tá bom? Então, quando eu tenho caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, tá bom? Feito o registro da ocorrência, a autoridade policial ela deve de imediato remeter no prazo de 48 horas o expediente apartado ao juiz, tá bom? Com a pedida lá da ofendida para concessão de medida protetiva de urgência. O juiz recebe o expediente, esse expediente, né, com o pedido da ofendida, né, e no prazo de 48 horas, né, ele vai decidir sobre as medidas protetivas de urgência, tá bom? Vai aplicar medida protetiva de urgência. Medida protetiva de urgência, ele pode ser concedido pelo juiz, tá bom? A requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. Aí a pergunta, professor, se houver descumprimento da medida protetiva de urgência, ou seja, o agressor ele descumpre a medida protetiva de urgência, ele não respeita. E aí, o que vai acontecer, tá bom? Professor, no que consiste as medidas protetivas de urgência? O juiz pode aplicar, por exemplo, afastamento do lar para o agressor, né? Ele pode, se o agressor tiver porte de arma, ele pode restringir, ele pode ali restringir esse porte de arma, pode haver uma restrição, suspensão do porte de arma. Ele pode também proibir, pessoal, a aproximação do agressor à ofendida, tá bom? Então ele pode delimitar um limite mínimo de distância entre, né, o agressor ali e a ofendida. São as medidas protetivas de urgência. Só que às vezes o agressor ele pode descumprir, né? Se ele descumprir, o que acontece? Aí eu tenho um crime previsto na Lei Maria da Penha, tá bom? E foi justamente onde houve essa modificação legislativa que vai ser cobrado na sua prova. Né, eu tenho uma nova redação dada pela 14994 de 2024, lei que acabou de ser publicada, pessoal. Já estou trazendo aqui para vocês de primeira mão. Então já deixa a curtida no vídeo, se inscreve no canal. Esse canal é para quem está focado no concurso da PMCE. Se você quer fazer uma preparação no padrão, direcionada, direto ao ponto, ó, o nomezinho aqui, ó, direto ao ponto, você achou o canal certo. Deus te trouxe aqui, não foi à toa. Então já se inscreve no canal, curte o vídeo, tá bom? E compartilha nos grupos de estudo aí que você faz parte. Então, pessoal, vou trazer para vocês aqui a redação aqui, tá bom? Que vem falar aqui sobre as medidas protetivas de urgência, né? No caso de descumprimento, tá aqui a mudança legislativa, ó. Nós temos um crime, pessoal, na Lei Maria da Penha. Qual é o crime? Descumprimento de medida protetiva de urgência. Ó, quando você descumpre uma medida protetiva de urgência. Então, o juiz aplicou uma medida protetiva de urgência, você descumpriu, aí, meu amigo, você comete crime. E tem que ser crime, pessoal, porque senão ele vai tirar aqui a eficácia da lei, tá bom? Vai tirar a eficácia da norma, né? Inclusive, pessoal, pode até
incidir num feminicídio, né, que é o que tem que ser evitado ao máximo, né, o crime de feminicídio, que inclusive, pessoal, traz uma pena aí de 40 anos, né, pode chegar até 60, tá bom, a depender do caso ali, né, cruel, é alta demais. Então, veja, ao descumprir decisão judicial que defere medida protetiva de urgência. Então, você descumpriu a medida protetiva, né, o juiz mandou você ficar, você não pode chegar a tanta distância lá da ofendida, você não pode chegar, você vai lá e descumpre. Você vai incidir aqui no artigo 24A. Antigamente, pessoal, a pena era de detenção. Hoje não é mais, hoje eu tenho pena de reclusão, pessoal. Reclusão de 2 a 5 anos. Essa foi a nova redação 14994 de 2024. Você tem dúvida que isso vai cair na tua prova? Eu tenho certeza, meu aluno. Questão de prova, porque as bancas, principalmente a EDECAN, está cobrando as novas atualizações legislativas. Então, veja, antigamente eu tinha detenção, hoje não mais. Eu tenho reclusão de 2 a 5 anos e multa, tá bom? Que é o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. Que é o quê? Quando você descumpre a decisão do juiz, né, que defere lá a medida protetiva de urgência. Antigamente, apenado com detenção, agora tem uma reclusão de 2 a 5 anos. Então, o cara, ele vai pensar um pouquinho mais, né? Rapaz, será que eu vou descumprir essa medida imposta pelo juiz? Vou não, que eu vou me lascar. Tá bom? Não vou. Eu vou obedecer. Então, busca-se ali trazer mais proteção a essa mulher que é vítima de violência doméstica e familiar. Tá bom? Busca-se essa proteção. Houve também, pessoal, essa lei também modificou o artigo 9º, que a gente vai estudar na próxima aula. Ele vem dizer assim, ó, a assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será prestada em caráter prioritário. Então, tem uma prioridade nessa assistência, tá bom? Qual é a prioridade? Por exemplo, no SUS, no Sistema Único de Saúde, tá bom? Ela vai ter uma prioridade ali no Sistema Único de Saúde, o Sistema Único de Segurança Pública também, de forma articulada, aí, conforme os princípios e diretrizes da Lei 8.742 de 93, que é a Lei Orgânica de Assistência Social e outras normas e políticas de proteção, né? E emergencial quando for o caso. Essa redação vai cair em prova, tá bom? Então veja, senhores, quando eu falo de violência doméstica e familiar, tá bom? Essa assistência a essa mulher que está em situação de violência, ela vai ser em caráter prioritário. Tanto no SUS ela vai ter prioridade, se ela precisar de um atendimento médico, um tratamento médico, tá bom? Quanto também no Sistema Único de Segurança Pública e também tem ligação com a Lei Orgânica de Assistência Social, tá bom? Porque a assistência social, ela tem programas sociais também para a mulher que é vítima de violência doméstica e familiar, tá bom? A mulher que depende financeiramente do cara, né? Tem alguns benefícios sociais que pode ser aplicado a ela para ajudar ela a recomeçar, né? A ter um preparo ali profissional para o mercado de trabalho. Tudo isso está ligado a essa assistência social que também tem programas específicos para a mulher que está em situação de violência doméstica e familiar, que não cabe a gente aprofundar tanto. Por quê? Porque não cai para vocês a assistência social, tá bom? Mas lembra, a assistência à mulher que está em situação de violência doméstica e familiar, ela tem caráter prioritário, tanto no SUS, como no SUSP, como também na questão da assistência social, beleza? Lembra dessas modificações legislativas, vai cair na prova de vocês, meus alunos. Isso daqui vai cair na prova de vocês, eu já estou trazendo para vocês de primeira mão, tá bom? Senhores, próxima aula nós vamos dar uma introdução para vocês da Lei Maria da Penha, tá bom? Âmbito de aplicação, que é muito importante, né? Muita gente enxerga a Lei Maria da Penha, né, como âmbito de aplicação, né, que deve haver relação íntima de afeto. Ah, professor, só aplica Lei Maria da Penha, né, quando eu tenho relação íntima de afeto, né? Ou seja, o agressor, ele viveu com a vítima, por exemplo. Não, pessoal, não é assim, tá bom? Eu tenho vários casos em que que vai configurar violência doméstica e familiar, tá bom? Exemplo, quando acontecer no âmbito de uma unidade doméstica, tá bom? Âmbito de unidade doméstica, mesmo que tenha ou não tenha vínculo familiar, não preciso ter vínculo familiar. A sua empregada doméstica, um exemplo, ela vive ali no seu âmbito doméstico, tá bom? Ela vai constantemente na sua casa para fazer uma faxina, por exemplo. Se você vier agredir aquela empregada doméstica, note que você não tem relação íntima de afeto com ela. Mas se você agredir ela, você vai praticar violência doméstica e familiar, vai aplicar todo esse arcabouço da Lei Maria da Penha. Perfeito, só um exemplo para vocês. Agora vamos citar um exemplo. Vamos supor que você, meu aluno, você é pintor, você pinta casa, né? Aí você foi contratado por uma mulher só para você pintar o quarto dela. Lá você se estressou, sentou a mãozada
na sua cliente ali. Vai ser violência doméstica familiar? Não, porque você está ali, ó, de forma eventual, né? Eventual. Você está ali numa situação específica. Ali não tem como eu aplicar, né, a Lei Maria da Penha. Perfeito? Agora outro exemplo. Vamos supor que tu vai fazer faculdade em outro estado, né? Aí tu se junta com outra pessoa para alugar um quarto para vocês ficarem, para vocês poderem ficar mais próximos da faculdade. Aí tá ali tu e uma mulher. Vocês estão ali, vocês moram no mesmo canto, ou seja, vocês estão ali na unidade doméstica, tá bom? Vocês têm um espaço ali de convívio de pessoas. Perfeito? Mesmo que não tenha vínculo familiar, né? Naquele caso ali, se você vier agredir a sua amiga lá, vai ser violência doméstica e familiar contra a mulher. Perfeito? Então, o que é violência doméstica e familiar contra a mulher? É qualquer ação ou omissão, ou seja, é um fazer ou um deixar de fazer, que seja baseado no gênero, tá bom? Que lhe cause, por exemplo, morte, que lhe cause lesão, sofrimento físico, sofrimento sexual, sofrimento psicológico, dano moral ou patrimonial, tá bom? E tem vários âmbitos de aplicação, tá bom? Não precisa ter coabitação, mas tem vários âmbitos. Pode ser na unidade doméstica, pode ser no âmbito da família. Quando eu falo no âmbito da família, é em sentido amplo, pessoal. Não precisa ser de sangue, não. Pode ser por afinidade, por exemplo, tá bom? E também, é claro, pode ser numa relação íntima de afeto, né? Claro que você ficou com a menina, a gente teve só um fica, agrediu a menina, já vai ser violência doméstica familiar? Não, pessoal, não, porque foi só um ficazinho, aí não, tá bom? Pode ser até que você tenha tido um relacionamento com uma pessoa, passou vários anos, tiveram filho, né? E depois você pratica uma violência, ainda pode cair na Lei Maria da Penha, tá bom, pessoal? Mesmo estando separado, a depender do caso, ainda pode se aplicar a Lei Maria da Penha. Beleza, senhores? Show de bola? Então, depois a gente traz aí um aparato geral, né, sobre essa lei. Por enquanto, estou trazendo a atualização para vocês. Se vocês quiserem novas aulas, curta o vídeo, comente, se inscreva no canal, que aqui, como eu disse para vocês, é o melhor canal para quem vai estudar para o concurso da PMCE. Aqui você vai estar bem direcionado, bem instruído para você chegar lá e detonar, beleza? Vou ficando por aqui, fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro. Tamo junto!